Olá, boa tarde. Eu sou o Lucas Greff e vamos começar a falar um pouquinho sobre a Constituição de 1946. Bom, para a gente entender um pouco sobre a Constituição de 1946, eu só vou retomar um pouquinho antes o que aconteceu com o Estado Novo, porque foi justamente o fim dele que encabeçou o início da Quarta República. Enfim, o Estado Novo ele foi marcado pela Era Vargas, onde Getúlio Vargas encabeçou praticamente uma centralização de poder. Então havia muita censura, os governantes, foi tudo ele que nomeou, fora que ele tinha grande poder sobre a propaganda. Ele fez coisas muito boas pelo Estado, pelo Brasil como um todo, principalmente sobre os trabalhadores, ele que criou os direitos da CLT. Então, dessa forma, ele ganhou a população. Ele fazia jazz ao jargão dele, pai dos pobres e mãe dos ricos. Contudo, havia muitas oposições no Brasil à forma que ele governava, principalmente por conta da centralização de poder. Então, esses opositores buscavam alguns erros que Getúlio Vargas podia cometer durante o seu período de governança. E foi justamente o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Pelo fato do seu regime ser um regime totalitário, o Getúlio Vargas ele se aliou aos Estados Unidos, que era um estado liberal que estava contra Hitler, Itália e Japão. Itália e Alemanha eram regimes totalitários. Então, os opositores brasileiros faziam essas críticas. Como que um presidente totalitário está guerreando contra regimes totalitários? Então, por conta de protestos, artigos, a forma que Getúlio queria abafar essas divergências era usando a força policial e aumentava ainda mais a voz dessas pessoas opositoras ao governo. Outra coisa que influenciou muito isso foi a própria pressão americana após a guerra, porque o regime totalitário de Vargas era semelhante, mesmo que em pequena escala, aos princípios do regime da Itália, por exemplo. Então, essas pressões aumentavam cada vez mais as vozes dos opositores. E o estopim para isso foi justamente o Getúlio Vargas colocar o seu irmão Benjamin Vargas como chefe do batalhão da polícia no Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil. Dessa forma, foi claro que o entendimento dessas pessoas era que Getúlio Vargas queria ficar o máximo de tempo possível no poder. Então, justamente os dois generais Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, no dia 29 de outubro de 1945, eles conseguiram causar a queda de Vargas. Não usou a força, mas por meio de uma carta, conseguiram depor o Vargas de seu poder. E assim convocaram então o presidente do Superior Tribunal Federal, José de Linhares, para ocupar o cargo até que a próxima eleição acontecesse. José de Linhares ficou sob o poder como presidente por 3 meses. Nesse tempo, ele já tomou posicionamentos que encaminhavam para as próximas eleições. Vale lembrar que o regime totalitário de Vargas não era um regime comunista. Muito pelo contrário, Vargas demorou para se posicionar durante a guerra. Ele gostava, ele era amigo tanto do alemão quanto do americano, mas chegou um ponto que ele precisou se posicionar. E quando os Estados Unidos, após a guerra, começou a fazer pressão com Getúlio Vargas por conta dos seus posicionamentos totalitários, os comunistas queriam apoiar Vargas, sem o pedido dele. Por quê? O regime comunista é totalmente diferente dos ideais liberais. Então, havia uma polarização muito grande entre os sistemas partidários, de um lado a direita, de um lado a esquerda, com comunistas e liberais. Vargas não tinha um posicionamento comunista, mas o fato da pressão liberalista vir sobre Vargas fazia que os comunistas tivessem medo que, se Vargas caísse, uma próxima pessoa liberalista tomaria conta do poder e assim os pensamentos comunistas e ideologias comunistas talvez não conseguiriam crescer no Brasil. Então esse era um dos motivos dos comunistas apoiarem Vargas. Era uma questão de menos pior. E por conta desse apoio que a pressão norte-americana aumentou ainda mais nas costas de Getúlio Vargas. Bom, a eleição de Eurico como presidente foi um tanto como curiosa.
né? No momento em que ele estava disputando contra o brigadista Eduardo Gomes, José Linhares estava como presidente de forma temporária, né, nesse período de 3 meses. Né? E na visão do povo, o brigadista Eduardo Gomes era uma pessoa mais carismática, tinha a habilidade de falar mais com o público, enquanto Eurico não tinha essa imagem de uma pessoa tanto carismática. Né? E foi com o apoio de Vargas que Eurico conseguiu ganhar a eleição. Né? Vargas se manifestou numa carta dizendo que o Eurico seria um ótimo presidente. Dessa forma, isso impactou muito na opinião das pessoas, fazendo com que Eurico ganhasse as eleições. Porém, né, foi esse mesmo Eurico, junto com o general Eduardo Góes Monteiro, né, que tirou Vargas do poder. Então seria um pouco contraditório, né? Vargas teria como Eurico como um traidor. Porém, Eurico se comprometeu a não exilar Vargas, a nem puni-lo pelas suas ações. Já era um receio que Vargas tinha caso o brigadista ganhasse as eleições. Ele tinha esse receio que os projetos e os avanços que foi feito no Estado Novo fossem desconstruídos ou então que ele fosse exilado mesmo. E Eurico manteve a palavra dele, não punindo Vargas pelas atitudes que ele teve. Tanto é que isso, né, fez com que Vargas ganhasse a próxima eleição como presidente. Então, quando Eurico Gaspar Dutra assumiu como presidente em 31 de janeiro de 1946, né, os posicionamentos, né, nessa época, vale lembrar que era o período da Guerra Fria, onde havia um conflito muito forte entre os Estados Unidos e a União Soviética, um com os posicionamentos liberalistas e outros com os posicionamentos comunistas. Os Estados Unidos, desde sempre, já queria entender quem eram os países que estavam ou apoiando a ideologia liberalista ou então o pensamento comunista. Então, logo que Eurico, né, assumiu a presidência, ele precisou se posicionar, né? Então, nesse posicionamento, né, se inclinando para os pensamentos liberalistas, uma das consequências que aconteceu também foi que os partidos comunistas deixassem de existir. Então, aconteceu exatamente aquilo que os comunistas estavam temendo, né? A extinção do pensamento comunista. Então, pelo menos os partidos comunistas, eles deixaram de existir nesse período, né? Logo em 18 de setembro de 1946, né, Eurico, junto com a Assembleia Constituinte, apresenta a nova Constituição, né, dos Estados Unidos do Brasil. Né? Então, houve grandes diferenças com a Constituição que Vargas havia construído. Né? Uma delas é que a pena de morte deixaria de existir, né? Os três poderes seriam divididos, né? E ia regular as limitações do outro, né? Uma série de leis favorecendo trabalhadores iriam acontecer, votos para homens e mulheres alfabetizados maiores de 18 anos era obrigatório, né? Fora que, né, o tempo político, né, em cargos políticos eram de 5 anos. Então houve uma mudança muito grande, fora que a liberdade de expressão ela poderia acontecer sem censura em apresentações de teatro ou manifestações públicas, né, o direito à greve. Então, né, foi a Constituição que trouxe de volta a democracia. Né? Então, houve grandes diferenças de uma Constituição para outra. Por isso que trouxe a Quarta República como uma república liberalista, porque o Estado não estava mais interferindo diretamente, né, nas propagandas, como acontecia, né, na economia, como acontecia. Né. Gaspar Dutra, por mais que não foi talvez um bom administrador, ele criou o projeto SALT, né, saúde, alimentação, transporte e energia. Né, foram as coisas que Gaspar Dutra conseguiu fazer nesses 5 primeiros anos de presidência de forma democrática. Então, Eurico Gaspar Dutra, né, ele ficou como presidente de 31 de janeiro de 1946 até 31 de janeiro de 1951. Dessa forma, né, ele foi a pessoa que iniciou a Quarta República, né, onde
os posicionamentos liberais e nacionalistas começaram a atingir a Quarta República, né? A Constituição foi mudada completamente, né? Descentralizando esses poderes e assim levando o Brasil, né? A República, né? Os Estados Unidos do Brasil a uma nova fase. Olá, o meu nome é Melissa, eu sou aluna do segundo semestre de Direito do campus da UFMS de Três Lagoas e hoje eu vou estar aqui dando continuidade ao nosso trabalho sobre a Constituição de 1946. Bom, nesse primeiro momento é muito importante a gente estar pontuando alguns precedentes, porque entre o governo de Getúlio Vargas e a ascensão de Eurico Gaspar Dutra à presidência, houve um período de transição. Esse período foi protagonizado pelo José Linhares, que na época era presidente do STF. Ele chegou a ocupar a presidência da República porque na época do Estado Novo não havia vice. Então, naturalmente, se o chefe do executivo fosse deposto, quem assumiria o cargo de presidente seria o presidente do STF. Neste caso, José Linhares. José Linhares, ele não foi autor da Constituição de 1946, mas ele exerceu um papel importantíssimo que preparou o terreno para que lá na frente a Constituição de 1946 fosse redigida sob a presidência de Eurico Gaspar Dutra. E a gente pode estar citando aqui uma série de medidas que ele implementou. Algumas delas foram a revogação do artigo 177 da Constituição de 1937, que era, até então, a que estava vigente e fora criada por Getúlio Vargas sobre um aspecto altamente autoritário, instituiu um estado de emergência durante 8 anos. Então, a primeira coisa que José Linhares fez foi revogar esse estado de emergência. Não havia e nunca houve necessidade para ele existir. E aí entra a revogação desse artigo 177, que basicamente permitia que o governo interferisse na aposentadoria de funcionários, tanto da esfera civil quanto da esfera militar. Mas perceba que é uma lei totalmente arbitrária, porque caso o Estado a qualquer momento quisesse que determinado funcionário público fosse demitido, o Estado poderia fazer isso, coisa que fere as liberdades individuais e as garantias individuais. Então, por esse motivo, esse artigo 177 foi revogado por José Linhares. Ele, além disso, extinguiu um dos tribunais mais arbitrários que já tiveram vigência no Brasil, o Tribunal de Segurança Nacional, que foi instituído na época do Getúlio Vargas. E como a gente já mencionou anteriormente, durante o Estado Novo, o Brasil passou por um período chamado Estado de Emergência, que foi revogado. Mas durante esse estado de emergência, o parlamento permaneceu fechado. Então, José Linhares ele foi responsável pela criação de uma das leis constitucionais mais importantes no Brasil, que foi a Lei Constitucional número 13, de novembro de 1945. Ela foi responsável por devolver, tanto ao parlamento quanto ao STF, a sua soberania em matéria de constitucionalidade, algo que novamente dosou a separação de poderes no Brasil, que até então estavam muito concentradas na mão do executivo. Agora que a gente já apresentou os precedentes, vamos falar da Constituinte de 1946. Ela foi instalada em 1º de fevereiro de 46, mas o seu texto só foi promulgado em 18 de setembro do mesmo ano. E aí é isso, o que a gente precisa para estar montando esse texto? O parlamento foi lá, se organizou, montou uma comissão de projeto que ficou conhecida como Grande Comissão e começou a redigir esse texto. Mas é importante a gente pontuar que os autores da Constituição geralmente exerciam profissões liberais, eram elitistas, privilegiados e, consequentemente, a Constituição ela refletiu isso. Ela carregou um aspecto conservador porque foi escrita por pessoas que não querem ver mudanças sociais, afinal de contas elas são privilegiadas. E a gente pode até estar citando como exemplo de autores o Café Filho, que exerceu a presidência da República, e o Nereu Ramos. Apesar dos pesares, isso tudo não impediu que a Constituição de 1946 fosse uma boa Constituição. Pela primeira vez, a gente podia ver o Partido Comunista do Brasil fazendo parte de uma comissão de projeto. Ao mesmo tempo, a gente também manteve todas aquelas melhorias trabalhistas feitas em 1934 por Getúlio Vargas. Mas, além disso, é importante a gente pontuar que essa nova Constituição era totalmente inspirada numa antiga Constituição brasileira,
a de 1891, uma Constituição conhecida por ser altamente democrática. O Brasil conquistou uma série de avanços, importantíssimos avanços, com a ascensão da Constituição de 46. Eu vou citar aqui alguns agora para vocês, mas existem inúmeros outros, tá? Então, igualdade de todos perante a lei, liberdade de expressão, tanto jornalística quanto individual, então sem censura, sigilo de correspondência, tornando-a inviolável, liberdade de consciência, crença, liberdade de culto, casa como asilo individual também tornava-se inviolável. A prisão agora era feita apenas em flagrante e dava total possibilidade e oportunidade ao acusado de se defender. E agora, talvez uma das medidas mais importantes que a Constituição conseguiu atingir foi a extinção da pena de morte, que até então era vigente no Brasil. Bom, como já citado também anteriormente, temos agora a separação de poderes em três: executivo, legislativo e judiciário, mandato presidencial de 5 anos, sem a possibilidade de reeleição para cargos do executivo. E agora temos um ponto importante quando a gente fala de eleições. Muitos acreditam que o voto feminino veio com Vargas, que não deixa de ser uma verdade, mas lá só mulheres que ocupavam cargos públicos remunerados poderiam votar. Agora, em 46, não. Toda e qualquer mulher poderia usufruir desse direito. Mas a legislação excluiu analfabetos. Analfabetos não poderiam votar aqui durante a vigência da Constituição de 46. O voto agora passava a ser secreto. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição deixou a desejar em alguns pontos, como, por exemplo, a reforma agrária, que ficou inviabilizada, mas ela será matéria de grande discussão durante o governo de João Goulart. E por falar em João Goulart, quem foram os presidentes que governaram durante a vigência da Constituição de 46? Bom, tivemos Dutra, de 1946 a 51, tivemos Vargas, novamente, de 51 a 54, Juscelino Kubitschek, na sequência, de 56 a 61, Jânio Quadros, em 61, em um governo muito rápido, e João Goulart. Bom, o que acontece? Apesar de a Constituição sempre trazer melhorias democráticas visando a democracia e a redemocratização, claro, nem sempre os chefes do executivo exerciam isso na prática. Por exemplo, durante o governo Dutra, ele extinguiu o Partido Comunista do Brasil e rompeu com a URSS na época, né? Estados Unidos e o URSS eram países que exerciam grande influência no mundo. Então, rompeu relações e simplesmente ignorou a medida pluripartidarista que a Constituição pregava. Além disso, também como mudança, nós tivemos durante a vigência do governo de João Goulart uma ementa que defendeu durante um tempo o regime parlamentarista. Então, era uma dualidade do executivo, exercido pelo presidente da República e por um conselho de ministros. Perceba, então, que desde o início sempre existiu um impasse entre quem ocupa a cadeira da presidência e os valores democráticos pregados pela Constituição. Mas, de forma geral, essa é uma visão ampla sobre os principais pontos e aspectos da Constituição de 1946. Se vocês quiserem saber mais, acessem o nosso documento. E agora fiquem com a apresentação do Ederson para saber o desfecho e o legado que essa Constituição tem hoje sobre a nossa atual Constituição de 1988. Olá, meu nome é Ederson. Estarei agora dando continuidade ao trabalho acerca da Constituição de 1946, destacando agora algumas melhorias visíveis para aquela época que esta Constituição então trouxe. Bom, conforme já foi abordado anteriormente, o Brasil então vivia alguns problemas sociais então naquela época, relacionados à democracia e à liberdade. E essa Constituição, ela trouxe o Brasil então de volta a esse eixo democrático e de liberdade, para que a população pudesse imprimir sua vontade sem que fosse censurado, podendo imprimir sua vontade em todos os campos possíveis: campo filosófico, campo de religião e participação em qualquer outra atividade, sem que fossem censurados. Bom, ela também trouxe a possibilidade de eleições diretas, como para cargos no executivo, como presidente ou governadores, e para cargos no legislativo,
como senadores ou deputados, reforçando então novamente a relação entre os poderes. Também trouxe a possibilidade do voto entre todas as mulheres. Também excluiu a possibilidade da pena da morte e reforçou o federalismo com inúmeras propostas, entre as quais se destaca a possibilidade dos estados escolherem os seus próprios símbolos. Durante a vigência dessa Constituição, também foram adicionadas algumas emendas constitucionais, como é o caso da emenda número 4, que foi publicada no dia 2 de setembro de 1951, ainda sob o governo de João Goulart. Essa emenda, então, era um ato adicional que instituía o parlamentarismo. Ela possuía 4 capítulos, os quais tratavam sobre a dualidade posta ao executivo frente à vigência do parlamentarismo, que era tanto pelo presidente quanto pelo seu conselho de ministros. Entretanto, em 1963, foi publicada então uma nova emenda, que é a emenda constitucional número 6, a qual revogava então essa emenda e devolvia então restabelecia ao sistema presidencialista de governo. Bom, a queda da Constituição de 1946 se deu então após o golpe militar de 1964, que culminou com o fim da República Populista. O seu estopim se deu após um discurso de João Goulart em março de 1964 no Rio de Janeiro, onde ele disse sobre a reforma agrária e a nacionalização das refinarias de petróleo estrangeiras, medidas então que detinham um caráter comunista para a época. Bom, no dia 9 de abril de 1964, o Comando Supremo do Golpe, que era formado pelo general Costa e Silva, o vice-almirante Augusto e pelo brigadeiro, então Francisco de Mello, lançou o ato institucional número 1, de um total de 17. O mais curioso é que mesmo após o afastamento de João Goulart, e já tinha um governo formado, que era comandado pelo presidente então da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazelli, os militares mesmo assim menosprezaram a sucessão legal do poder. O Congresso estava aberto, porém foi deixado completamente de lado, e após uma longa introdução se intitularam como os revolucionários no exercício do poder constituinte. Estabeleceram uma eleição celebrada para o dia 11 de abril, e o mandato duraria até o dia 31 de janeiro de 1966. O Marechal Castelo Branco foi então eleito, dando início a uma era de retrocesso aos preceitos democráticos que haviam sido conquistados na Constituição de 1946. Bom, a queda da Constituição de 46, após apenas 19 anos de sua vigência, era prova viva que a democracia liberal brasileira daquela época acusava falhas e não conseguia construir uma estrutura sólida para aquilo. Bom, nesse sentido, é visível lembrar também que o ganhador da eleição de 45, o general Gaspar Dutra, ele aconselhou ao Brasil que entrasse na Segunda Guerra Mundial lutando ao lado dos nazistas. E também fez parte da estruturação do Estado Novo, enquanto ministro de guerra do Getúlio Vargas. Devido a isso, tem que se observar que a liberalização política do Brasil foi centralizada por pessoas extremamente conservadoras e que fizeram parte da ditadura vanguardista. Então não adiantava de nada ter um líder. Então era meio suspeito, que se tivéssemos um texto extremamente liberal posto em prática com líderes extremamente conservadores e suspeitos, Bom, a Constituição de 46, ela possui um brilhante legado na atualidade, possuindo inúmeras marcas que ainda estão presentes no dia de hoje. Dentre elas, a reativação dos 3 poderes, que persiste até hoje. Bom, e para muitos intelectuais da área, ela é tida ainda como o melhor texto constitucional já existente, pois aborda inúmeras coisas do aspecto da democracia e da liberdade. E ainda possui algumas coisas que ainda estão presentes, como é o caso do artigo 62, que diz sobre alguns crimes por autoridades que apenas o Senado pode julgar. E o artigo 141,
que instituiu o mandado de segurança. Também posso citar o artigo 158, que institui a greve. Então essa Constituição, ela possui um brilhante legado e ela foi muito marcante para a história brasileira. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado da explanação que fizemos sobre a Constituição de 46 e obrigado.